Hoje nós temos domingo, dia do Senhor, que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que é o primeiro dia da semana. A partir de então, os discípulos se reuniram para adorar, para louvar, para orar nesse dia. E ele depois foi instituído como sendo o dia de descanso, o domingo. E nós também nos reunimos para podermos adorar, louvar, engrandecer o nosso Deus. Quero convidá-los para nesta manhã, às 6 horas, podermos estar reunidos na igreja evangélica, louvando, adorando, engrandecendo ao nosso Senhor. Está aberto para todos quantos quiserem participar, estarem vindo, venham com a gente. Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Louvemos-os por esse gesto, esse ato maravilhoso. Deus o ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte. Ela já não tem mais a última palavra em Cristo, ela foi vencida. Ressurreição de Cristo, Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo, a morte foi vencida pela vida. Fui convidado para tomar o café da manhã com Konrad Adenauer. Antes de ele se afastar do cargo de chanceler da Alemanha, quando cheguei, esperava encontrar um homem forte e normal, capaz de ficar embaraçado se eu lhe falasse sobre a religião. Após os cumprimentos, o chanceler voltou-se para mim repentinamente e perguntou: Senhor Graham, qual é a coisa mais importante do mundo? Antes que eu respondesse, ele tinha pronta sua resposta: a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo está no túmulo, não vislumbro esperança alguma no horizonte. E voltou-me a surpreender ao dizer que tinha a ressurreição de Cristo como um dos fatos mais seguros da história. Disse ele ainda: quando deixar o cargo, pretende passar o resto da sua vida reunindo provas científicas da ressurreição de Jesus Cristo. Foi o fato da ressurreição de Cristo que levou os discípulos a trabalharem como revolucionários, apaixonados e pioneiros na transformação do mundo do seu tempo. Eles pregavam que Cristo estava vivo. Esta deve ser também a nossa mensagem, não só na Páscoa ou no Natal, mas em todos os dias do ano. Billy Graham, foi ele que escreveu esse texto. Meus queridos amados, nós também cremos, confiamos que Cristo precisa ser crido, buscado, adorado, vivido, vivenciado cada dia. Não somente na Páscoa, não somente no Natal, mas em todos os dias Ele quer ser Senhor sobre nossas vidas e um dia o nosso Salvador eterno. Diz assim a palavra das senhas para nós hoje, 31 de março, último dia de março, Páscoa. O versículo lema, tema para esse final de semana de Romanos 6:9 diz: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Então ele foi o primeiro a voltar da morte, ele ressuscitou para nos trazer viva esperança, para nos motivar, para nos fortalecer a nossa fé, e foi isso que Jesus fez também durante o tempo pós-ressurreição, aparecendo aos discípulos, fortalecendo-lhes a fé, motivando, orientando, e para que eles não desistissem, mas para que eles continuassem a falar do amor, do perdão e da salvação do nosso Senhor. De Isaías capítulo 42, versículo 16, eu tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Deus é aquele que transforma assim a escuridão em luz. Quando nós aceitamos Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, a escuridão da nossa mente e do nosso coração é iluminada pelo amor, pelo perdão, pela viva esperança da salvação que Deus nos traz por meio de Jesus Cristo. De Lucas capítulo 24, versículos 30 e 31, Jesus pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Sim, os dois discípulos a caminho de Emaús estavam tristes porque eles criam em Jesus e agora já era o terceiro dia e nada aconteceu. Eles estavam indo para casa conversando, ambos não estavam entendendo porque tudo isso, estavam desistindo dessa missão de seguir Jesus e de retornar à velha vida, o dia a dia normal da vida deles. De repente Jesus aparece com eles e eles perguntam: o que vocês estão falando?
né? Ah, você é o único que não sabe esses últimos dias que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele que era mestre, ele foi morto, e esse já é o terceiro dia. E Jesus relembrou muitas passagens do Antigo Testamento, profecias que haveriam de se cumprir em Jesus Cristo. E estava anoitecendo, chegaram então em Emaús. Então eles convidaram Jesus para ir passar a noite com eles. E quando eles estavam à mesa, na ceia, Jesus parte o pão. E quando Jesus partiu o pão, eles lembraram e eles reconheceram Jesus Cristo. E Jesus sumiu. E eles logo em seguida voltaram correndo para Jerusalém, contar aos outros discípulos que eles haviam visto Jesus e que Jesus havia ressuscitado. Então isso também nós podemos crer e precisamos crer. Cristo ressuscitou, isso é o fato mais importante de toda a história. E há uma viva esperança por meio da cruz, por meio da ressurreição. Porque é a partir dela que nós um dia vamos ser recebidos na glória pelo nosso Pai, por meio de Jesus. Nós somos adotados por Deus, por meio do Deus Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, que nós recebemos como o único e suficiente Senhor e Salvador para herdarmos o reino dos céus. E assim Deus agiu para o nosso bem, Deus agiu para o bem da humanidade. A morte Cristo venceu. Nossa escuridão Ele torna em luz e aplana os trechos acidentados. Isso Ele faz. Andar com o Senhor ressurreto é contar sempre com Ele o que Ele faz em nosso favor. A nossa fé faz olhar para Cristo e nos faz esperar tudo dEle. E faz isso porque Ele nunca nos abandonará. A luz na vida não faltará. Sua bênção em nosso andar sempre vai manifestar. Ele nos dará oportunidade para assim o reconhecermos cada dia. Aí numa palavra de Martim Lutero, assim celebramos a festa maior com alegria no coração e prazer, pois o Senhor se nos revelou. Ele mesmo é o sol que ilumina plenamente nossos corações. Por meio do brilho de sua graça, a noite do pecado foi aniquilada. Aleluia! Lutero assim escreveu e nós nisso também cremos que em Jesus Cristo nós temos viva esperança. A morte foi aniquilada, em Cristo nós temos vida e viva esperança. Que possamos também viver isso no nosso dia a dia, de uma forma bem especial hoje, que é a Páscoa. Que possamos relembrar da ressurreição, que possamos também falar uns aos outros. Cristo ressuscitou, Ele verdadeiramente ressuscitou. Uma abençoada Páscoa, um abençoado domingo, um abençoado início de semana a todos nós.